Nesses últimos dias eu tenho visto tantas coisas, né? A gente tem visto tantas coisas acontecerem e por estarmos mais tempo talvez em casa, colocando mais tempo em ver notícias e vermos informações, passarmos mais tempo na internet, né? Nós costumamos ver várias coisas, nós estamos vendo várias coisas que estão acontecendo na Terra, nesse mundo, acontecendo com a humanidade. Primeiro o vírus, agora toda essa questão do preconceito que existe entre, vamos dizer assim, raças. Não existe essa diferença entre raças, mas é o que tem dito que existe. E refletindo muito sobre todos esses acontecimentos, eu tenho pensado o seguinte: só existe usufruto da liberdade pela conscientização de dois. Então, olhando e observando essas coisas, eu cheguei a esse pensamento: só existe usufruto da liberdade pela conscientização de dois. Do opressor, a conscientização do opressor e a conscientização do oprimido. Nós precisamos conscientizar as duas partes. Por isso eu quero falar, o título dessa mensagem é Nossa Liberdade. Eu quero falar sobre a nossa liberdade. E em Romanos capítulo 6, versículo 20, a Bíblia diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Quando vocês eram escravos do pecado. Ou seja, nós éramos escravos do pecado. Se somos escravos do pecado, o pecado é um senhor. Ele é um dono de escravos. Se nós podíamos ser escravizados, se nós podíamos ter o pecado como, podíamos ser escravos do pecado, isso significa que o pecado ele pode ser um senhor. E ele foi um senhor da humanidade por muito tempo. Perceba que o Senhor, ele é aquele que te obriga a fazer as coisas. Nem sempre um escravo ele quer fazer aquilo que o seu senhor mandou fazer. Mas por ser escravo, ele tem que fazer. Por ser escravo, ele é obrigado a fazer. Ou seja, o pecado é chamado, é considerado na Bíblia um senhor. E aquelas pessoas que estavam escravizadas pelo pecado, elas eram obrigadas a fazerem coisas, mesmo não querendo. Elas eram obrigadas a obedecer, porque elas eram escravas. Mas chega um momento em que todo escravo cansa de ser escravo. Chega um momento em que todo mundo que é escravizado por algo quer se libertar daquilo que o está escravizando. Não existe pessoa que esteja escravizada que em um momento não quer usufruir do seu direito de liberdade. Não se revolta contra o Senhor, naquele Senhor, não quer se libertar daquele Senhor. E o pecado então, como Senhor na vida de todos, chega um momento em que todos querem se revoltar contra o pecado. E o pecado diz, faça isso, e a pessoa fala, eu não quero fazer, eu não vou fazer, mas no fim acaba fazendo. Mesmo não querendo obedecê-lo, não existe em nós força para deixarmos de ser escravos. Mesmo nós querendo nos libertar da escravidão do pecado, não existia em nós forças para nos libertarmos do Senhor pecado. Paulo fala um pouco sobre isso em Romanos 7, 14 e 20. 7, do 14 ao 20, ele diz assim: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Ou seja, Adão vendeu todo mundo como escravo para o pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer.
esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Precisamos entender o contexto da carta de Romanos para entender essa passagem. Paulo não está falando sobre a sua própria vida, ele não está falando sobre a sua situação pessoal de vida. Paulo, ele está descrevendo a vida daqueles que ainda não encontraram a liberdade em Cristo Jesus. A carta de Romanos, ela é construída, Paulo fala sobre o problema, Paulo fala sobre a solução, Paulo fala sobre a vida no problema. E daí, no capítulo 8, é que nós encontramos o ápice da carta aos Romanos, que fala sobre a vida livre, a vida do Espírito, a vida que Jesus conquistou para nós. Ou seja, ele ainda está falando no capítulo 7 sobre aqueles que estão estão tentando lutar contra o senhor pecado. Ele está falando sobre como é a vida das pessoas que são escravizadas pelo pecado, mas estão tentando lutar contra o pecado. Ele está descrevendo essa vida, e a ponto de dizer, ok, eu entendo que eu não quero ser escravo do pecado, e aquilo que o senhor pecado me manda fazer, eu não quero fazer, mas no final, por ser escravo do pecado, eu acabo fazendo. É isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo não está falando de uma experiência sua pessoal, ele está falando sobre aqueles que estavam debaixo, como era a vida daqueles que estavam debaixo do senhor pecado. Mas no capítulo 8, então, ele vira o jogo e ele mostra e revela a beleza da vida do Espírito. O pecado é um senhor, é isso que nós estamos aprendendo aqui. O pecado, ele foi um senhor da humanidade. O pecado é um senhor, e todo senhor te obriga a algo, todo senhor te obriga a fazer alguma coisa, e nós entendemos então que tentar lutar contra esse senhor é inútil. Paulo mesmo diz que a vida daqueles que ficam tentando lutar contra, descobrem que não conseguem, porque no final acabam fazendo. Tentar lutar, então, contra aquele que te escravizou, o pecado, é inútil. Na história, existe um povo que até recebeu direitos legais para lutar contra o pecado. Nós encontramos um povo que recebeu direitos legais para lutar contra o pecado. Deus, um dia, você pode ler lá o livro de Êxodo, Deus um dia chamou um homem chamado Moisés até em cima do monte, e lá no monte, Deus entregou para aquele homem chamado Moisés 10 mandamentos. Um exemplo, naquele mandamento dizia, não matarás. Mas a humanidade, por ser escrava do pecado, agora ela tinha um direito legal de falar, eu não vou matar, porque existe uma lei que diz que eu posso não matar. Mas mesmo assim, no final, acabava matando. Deus entrega uma lei para Israel ter permissão de lutar pela sua liberdade e tentar se livrar do senhor pecado. Vocês estão me acompanhando? Agora eles tinham algo em suas mãos que dizia, o senhor pecado quer que vocês matem, mas vocês não precisam fazer isso, não matem. Ou seja, existe um senhor chamado pecado e ele está falando, você tem que matar. E a lei, ela dava direito para as pessoas falarem, eu não quero, eu não vou matar, mas no fim essa lei não tinha força suficiente para libertar de fato aquelas pessoas, porque o senhor pecado nunca deixou de se ver como senhor. Eles tinham nas mãos deles um papel que dizia, você não precisa fazer. Mas todas as vezes que o senhor pecado chegava e mandava, eles não encontravam força nessa lei externa, nesse papel externo, suficiente para retrucar, para lutar contra o Senhor. E por isso, mesmo tendo a lei em suas mãos,
mesmo não gostando do senhor pecado, no final, as pessoas pecavam. Não existia a conscientização do senhor pecado de que agora eles têm um direito legal de não serem seus escravos. Não existia uma consciência no senhor pecado de que, por eles terem um direito legal, eles tinham uma lei nas mãos deles que dizia: nós não precisamos obedecer você, senhor pecado. Mas o senhor pecado nunca se conscientizou, nunca se deu conta dessa lei, e mesmo eles tendo a lei em suas mãos, ele nunca mudou a forma dele de pensar sobre a humanidade. O pecado sempre irá ver a humanidade como escravos. Está muito complexo? Sim, não, vocês estão aí? Sim, Rômulo. Não matem, a lei dizia. Mas o senhor pecado continuava vindo e dizendo: vai e mate. Eles com a lei na mão falavam: ok, Senhor, e iam e matavam. Alguns falavam: não, a lei diz não mate, mas no final eles estavam matando. Não existe então, a Bíblia vai nos ensinando como era inútil lutar contra o senhor pecado. Como não existia forma de eu e você nos libertarmos do senhorio do pecado. E nem o povo que tinha direitos legais para não ser escravo do pecado conseguiu viver livre. A Bíblia nos ensina em Hebreus 7, 18 e 19 o seguinte: a ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Ou seja, aquela lei externa, aqueles 10 mandamentos, a Bíblia está chamando de fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Ou seja, a lei não havia conduzido ninguém a viver em liberdade. Sendo introduzido agora então uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Israel achava que era livre por ter direitos legais para falar que era livre. Mas por falta de conscientização do senhor pecado, Israel não era livre e a humanidade não conseguia viver livre. Porque o senhor pecado sempre vai se ver como o Senhor. Em João capítulo 8, 31 a 37, nós encontramos uma história só para ilustrar, só para a gente conseguir entender melhor essa ideia. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Ou seja, Israel, por ter direitos legais, não se via como escravo do pecado. Mas o senhor pecado sempre continuou vendo Israel, ou a humanidade, como escravo. Só existe o usufruto da liberdade pela consciência de dois: do opressor e do oprimido. O oprimido se via como livre. Eles falavam: nunca fomos escravos de ninguém, porque nós temos um direito legal de ser livres. Mas o opressor sempre viu aquele povo como escravo. Por isso eles não usufruíam de liberdade. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E mesmo vocês tendo direito legal para lutar contra, vocês continuam pecando, ou seja, vocês ainda são escravos. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me. Porque
Matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. O que Jesus está ensinando nessa passagem? Ele está dizendo o seguinte: ei, vocês se veem como livres por ter o direito legal de lutar pela sua liberdade. Mas vocês continuam sendo escravos, mesmo achando que têm direitos legais, porque o Senhor Pecado ainda tem domínio sobre vocês. E eles pensavam, não tem. E aí Jesus fala, mas vocês estão querendo me matar. E matar é obra do Senhor Pecado. Eles estavam tentando provar que não eram escravos, que eles já se viam como livres, mas porque o Senhor Pecado ainda não tinha libertado eles ainda obedeciam às ordens do Senhor Pecado. Então eles pensavam ser livres, mas porque o pecado ainda os dominava, eles continuavam obedecendo. Jesus fala, vocês querem me matar, e matar é obra do Senhor de vocês, o pecado. Vocês pensam estarem livres, vocês querem lutar pela sua liberdade, mas vocês continuam escravizados. Israel falhava vez após vez em usufruir dos seus direitos. E a culpa era deles? Claro que não. A culpa era deles de não conseguirem se libertar? Claro que não. Pois o pecado é que ainda se via como o Senhor deles. Só existiria liberdade quando o Senhor começasse a vê-los livres também. Mas o Senhor Pecado nunca vai te dar uma carta de liberdade. Ele sempre vai se ver como o Senhor. E só existe usufruto da liberdade pela consciência de dois. Enquanto um ainda se vê como dominador e o outro se vê como dominado, nunca haverá usufruto da liberdade. Em Romanos 6,14, a Bíblia diz o seguinte: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que significa isso? Que em Cristo Jesus, a graça, nós fomos libertos. A lei nos dava direitos legais de lutar contra o Senhor Pecado, mas nós nunca fomos capazes de vencê-lo. Ele nunca nos deu a carta de liberdade. Nós podíamos pensar que seríamos livres, nós podíamos pensar que estávamos livres por ter os direitos legais, mas o Senhor Pecado nunca nos deu a carta de liberdade. Mas pela graça, o que é isso? Em Jesus nós fomos libertos. Jesus ele veio e ele nos comprou do Senhor Pecado. Jesus veio também na posição de Senhor. Chegou para o pecado e falou, quanto vale a vida deles? Aí o pecado respondeu assim, vale a sua vida. Jesus então se entregou e comprou a mim e a você do pecado. Jesus ele se manifesta como o Senhor e nos compra do pecado. O versículo então nos ensina, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei. Ou seja, vocês não estão com o seu direito legal de lutar contra o Senhor Pecado. Vocês foram comprados por Jesus e agora vocês estão debaixo do senhorio da graça. Jesus então veio e nos comprou do Senhor Pecado como Senhor. Em Colossenses 1, 13 a 14, a Bíblia diz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, Ele nos tirou do domínio do pecado, nos dando perdão e nos colocou no reino do Seu Filho amado. Se nós estamos no reino de alguém, esse alguém é nosso Senhor. Vocês estão me acompanhando? Preste atenção, Jesus Cristo é Senhor também. Se nós estamos no reino dele, ele é Senhor também. Mas Romanos capítulo 6, versículos 18 e a primeira parte do versículo 19 diz o seguinte: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça.
Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Ou seja, Paulo está nos ensinando algo aqui, mas ele teve que usar palavras humanas, termos humanos, para nós podermos aprender. Ou seja, ele está construindo um pensamento. Conforme eu falei, ele ainda está no capítulo 6 de Romanos, o ápice da carta está no capítulo 8. Ele está construindo um pensamento, por isso ele usa termos humanos para nós entendermos. Ou seja, ele nos declara escravos da justiça. Nós fomos libertados do Senhor pecado, fomos comprados pelo Senhor justiça, pelo Senhor Jesus. Meu Deus do céu, isso é bom demais, eu não sei se vocês estão aí. Nós fomos comprados do Senhor pecado, que tinha domínio sobre nós, e tudo o que fazíamos era obrigação daquilo que Ele mandava. Nós fomos comprados pelo Senhor justiça, e agora escravos da justiça. Escravos da justiça. Perceba, só que ele tem que fazer esse comentário, eu falo isso em termos humanos. Porque se é justo, não existe escravidão. Ele teve que usar o conceito da escravidão da justiça, não porque somos escravos de fato de Jesus ou da justiça. Justiça e Jesus e graça é tudo a mesma coisa. Mas ele está nos ensinando que, ok, eu falo em termos humanos para vocês entenderem. Já que vocês foram comprados do Senhor pecado, agora vocês pertencem a um outro Senhor. Então vocês são escravos desse novo Senhor, Jesus, justiça. Vocês estão me acompanhando? Tornando-se, falo isso em termos humanos. Ele veio e nos comprou para que não sejamos mais escravos do Senhor pecado, mas nos tornemos seus escravos. E aqui a notícia fica melhor ainda. Ser escravo de Jesus, para mim, já seria muito melhor do que ser escravo do pecado. Não é mesmo? Mas aqui vem uma notícia melhor ainda. Jesus é um Senhor diferente. Jesus é um Senhor consciente. E para Ele não é justo, não é certo, não é correto ter escravos. E é por isso que Ele é um Senhor que nos entregou a carta de liberdade. Jesus então morre no meu lugar, morre no seu lugar, paga a minha dívida, paga a minha dívida, a sua dívida. Ele se torna nosso Senhor, mas Ele não nos libertou para que nós fôssemos seus escravos, e Ele então nos entrega uma carta de liberdade. É por isso que Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo Jesus não nos libertou para sermos chamados seus escravos, para sermos seus servos, para sermos obedientes a Ele. Não, nunca. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Jesus pagou por nós, Ele se tornou o Senhor num período nas nossas vidas, mas então nós descobrimos que Ele já nos entregou a carta de liberdade. Jesus é um Senhor consciente, e Ele tem noção de que ter um escravo não é algo bom, mas as pessoas deveriam poder usufruir da sua liberdade. E é por isso que Ele nos entrega uma carta de liberdade. E a Bíblia ainda nos ensina, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ele te libertou, não para você servir a Ele, mas para te fazer livre. Agora existe a escolha em você de viver escravizado ou livre. Agora a escolha é nossa, de sermos escravizados ou livres. Perceba aqui, no primeiro exemplo que eu estava dando, o Senhor pecado não se tornava consciente. E por isso o povo de Israel, mesmo com direitos legais, não usufruía da liberdade. O oprimido se via livre, o opressor não libertava. No segundo caso, o que a Bíblia está nos ensinando é que Jesus nos vê livre, mas nós acabamos nos vendo como escravos. Não se deixem submeter, não se deixem escravizar, não deixem isso acontecer. Ou seja, eu já fiz vocês livres, agora não pensem vocês em serem escravizados. Agora, o opressor libertando, mas o oprimido se vendo escravizado. Percebe a história crescendo? Agora é diferente, a diferença agora é que aquele que é Senhor, Jesus, é consciente e não quer escravos. Vê você e a mim como pessoas livres, mas nós não nos tornamos conscientes e continuamos querer viver escravizados.
Mas só existe usufruto de liberdade pela consciência de dois. Só vamos usufruir de liberdade quando o opressor libertar e o oprimido se ver livre. Só existe usufruto de liberdade pela consciência de dois. O opressor deve considerar o oprimido livre, e o oprimido deve se considerar liberto. Nossa liberdade está no fato de que aquele que tinha o direito legal de nos escravizar, ter nos declarado livres. A nossa liberdade está no fato de aquele que tinha direito legal, por ter nos comprado, de nos escravizar, ter nos declarado livres. Nossa liberdade está no fato de aceitarmos que fomos declarados livres. Nossa liberdade está no fato de aceitarmos que já fomos declarados livres pelo Senhor Jesus. Só existe usufruto da liberdade pela conscientização de dois. O Senhor Jesus disse: vocês são livres. E agora nós precisamos aceitar essa verdade. De fato, em Cristo Jesus, eu sou livre. Jesus Cristo pagou o mais alto preço por mim e por você. Não para se tornar um senhor e te obrigar a fazer coisas, mas para te dar a liberdade. Jesus Cristo pagou o mais alto preço que alguém poderia pagar. Ele entregou a sua própria vida, não para escravizar você, não para escravizar a mim, mas para nos entregar a liberdade. Gostaria de pedir que você se colocasse de pé. É por isso que eu quero falar o seguinte: não existe nada que possa escravizar você hoje, a não ser o que você permita. Não se deixe escravizar por coisa alguma. Usufrua da liberdade. Receba uma verdade na sua vida hoje, aqui e agora. Receba essa verdade. Jesus Cristo já me libertou. Jesus Cristo me libertou do pecado. Jesus Cristo me libertou da culpa. Jesus Cristo me libertou da condenação. Jesus Cristo me libertou da vergonha. Jesus Cristo me libertou do meu passado. Jesus Cristo me libertou de todas as coisas. Ele já me libertou. Receba essa verdade no seu coração. Comece a ver você também livre. Só existe usufruto. Só podemos usufruir da liberdade pela conscientização de dois. E Jesus está aqui nesse momento dizendo para você: eu te fiz livre. O meu desejo para você é ver você livre. É ver você vivendo uma vida livre. É ver você sem culpa, sem medo, sem condenação. Eu vejo você livre. É isso que Jesus está dizendo para nós. Eu os libertei do domínio do pecado. Eu os libertei do meu domínio. Eu não quero domínio nenhum sobre a sua vida. Eu quero fazer você livre, eu quero que você viva livre, eu quero que você usufrua da sua liberdade. Esse é Jesus, aquele que paga um altíssimo preço, sem querer nada em troca. Nós chamamos isso de amor incondicional. Fazer algo sem pedir, sem querer ganhar nada com aquilo que você fez. Jesus é a manifestação do amor incondicional. Receba essa verdade hoje na sua vida. Se você deseja receber a Jesus Cristo como o seu libertador hoje, faça essa oração comigo, por gentileza. Deus, obrigado por Jesus Cristo, seu Filho, que veio em carne, morreu por mim, para me libertar do pecado, mas ressuscitou, está vivo, para me dar vida e vida eterna. Eu hoje recebo o seu perdão. Eu hoje recebo a sua vida. Eu hoje recebo a minha liberdade em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Aleluia. Se você fez
essa oração aceitando o perdão dos seus pecados, se você fez essa oração recebendo a liberdade que há em Cristo Jesus, hoje pela primeira vez, eu quero dizer para você, você encontrou salvação. Você encontrou o mais perfeito amor, o amor de Deus. Você vai ser uma pessoa nova, as coisas vão mudar na sua vida por completo. E se você fez essa oração pela primeira vez hoje, eu quero pedir que, por gentileza, você encontre alguém que é da igreja, alguém que está aí do seu lado, não importa quem, e troque uma ideia, converse um pouco com ela. Fale, eu fiz essa oração pela primeira vez. Você acabou de ganhar um irmão, essa pessoa que está do seu lado é um irmão em Cristo Jesus. E ela pode te explicar um pouco melhor do que significa essa oração, de como vai ser a sua vida a partir de agora, do que Deus tem planejado e programado para você a partir desses dias. Amém? Se você fez essa oração pela internet enquanto nos escuta, vai aparecer aí na sua tela um link do site da igreja, e lá se você clicar nesse link, você vai poder entrar numa página onde explica um pouco melhor sobre quem é Jesus e aquilo que Ele fez por nós. Então você pode também fazer um cadastro ali, baixar um e-book, e nesse e-book tem os primeiros passos da vida cristã. O que significa agora a vida que você recebeu de Jesus. Então não deixe de passar essa oportunidade, entre lá no site, usufrua desse material, cresça no conhecimento. Queridos, não existe nada que possa escravizar você hoje, a não ser aquilo que você permita. Usufruir da liberdade está no fato de o opressor declarar liberdade e o oprimido se ver livre. Deixa eu ler algo que eu escrevi aqui. Temos visto a luta de pessoas pela cor da pele. A verdade é que muitos da cor preta, da cor negra, nunca foram libertos. Eles estão conquistando ainda a sua liberdade. Se a liberdade não vier do dominador, nunca será liberdade de fato. Antes nós lutávamos para abandonar o pecado, e mesmo antes de Cristo nos comprar, aqueles que tinham permissão legal para lutar contra o dominador, nunca o venceram. Apenas quando Cristo nos comprou e nos fez livres, é que não encontramos Senhor nenhum sobre nós, até que nos rendemos novamente a Cristo. A questão é, brancos nunca se conscientizaram, e precisamos de uma conscientização. Os negros conseguiram permissão legal para lutar pelos seus direitos, mas é tempo de uma conscientização racial, uma conscientização de libertação, reconhecimento de vidas. Não existe vida preta, vida branca, vida amarela, vida vermelha, existem vidas. Existem lutas e críticas de todos os lados, pois existe falta de referência. Existe falta de referência de valor, de quem de fato são as pessoas. E deixa eu te dizer, Jesus Cristo morreu por mim, por você, por todo mundo, para mostrar o valor de todos. Não existe o valor de um ou de outro, existe o valor de todos, e o valor de todos chama-se Jesus Cristo. Essa é a nossa referência. Minha oração tem sido que Jesus volte a ser a referência do valor que o mundo tem. Nós devemos entender que toda a vida importa, que se levantem as vozes que irão liderar esses próximos dias, que se levantem as vozes que apontem para apenas Jesus como solução. Continuem abençoados. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom